Olá, crentes! Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E, claro, não dava para fazer isso sozinha, né? Então, mais uma vez, eles voltaram. Vou começar te apresentando ele, que eu tô com o sentimento de que tem mó tempão que eu não vejo. Tanto que quando eu cheguei, até pensei, né? Tá de visual novo, gostei, tá bonito. Gabriel Gomes. Esse barbão aí. Eu tô sumido. Como assim? Tem muito tempo que eu não te vejo. Deve ter umas, sei lá, mais de 2 semanas. É porque essa coisa de se ver toda hora. Ele tá fofo, né? Essa coisa de se ver toda hora, de estar junto toda hora, a gente acaba desacostumando. A gente não se encontrou domingo, não se entrou sábado, não gravamos semana passada. É verdade. Então qualquer coisa que muda, muda. Verdade. Então temos novidades aí. Mentira, tem novidade. E o visual vai não manter? Pra contar. Tá pra sair. Em nome de Jesus vai sair. Eu gostei. Então, Por mim. se sair, vocês vão saber por quê, mas... Ai, meu Deus, do nada já tem um implante, Paulo. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. E é isso, galera. Vamos pra esse episódio aí, vai render. Vai ser um episódio muito bom. Vamos incluir nesse episódio. Amém. Eu tô agora nessa eu percebi agora. Tá andando tanto com o Paulo Otávio que tá vindo com uns trocadilhos, assim. Mas cuidado, porque é uma linha tênue. Vamos tu sabe observar que a gente tá gravando pela manhã, num sol calor de 57 graus. De 60 graus, aliás, por favor, vamos começar. Com o Brastemp, se quiser. A gente lançou um episódio recente sobre avivamento. A gente pode trazer um avivamento de frieza, não espiritual, mas climática. Senhor enviar Frozen, assim, Por uma favor. onda da Frozen pro Brasil, em nome de Jesus. Mas se ele só tocar no coração dos donos da Brastemp, É verdade. eu já fico muito feliz. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Por favor. Um patrocínio vai vir aí em nome de Jesus, bem forte. Jesus. E ele, que já tá se achando estagiário da Graciane, né? Ontem tava distribuindo dicas de academia pra todo mundo. Respeita. Paulo Otávio Rodrigues. Respeita, bora Bill. Não, bora Ninguém Bill. merece. Bodybuilder. Não. Tá certo. Não, tinha que ver ontem falando de todos os aparelhos, o que é bom, o que não é, o que vai te emagrecer mais, o que te vai crescer. Ai, detesto amigo. também. Rafaela me influenciou. Eu detesto Rafaela, esse tipo Mano, de detesto. pessoa. Ai, Não meu bote a culpa nela, Tô falando não. com delay, calma que eu me perdi. Pelo amor de Deus. O monstro vai sair da jaula. Meu Deus do céu. Quando ele vai sair? Não sei, mas O vai. dia que ele começar a postar tá pago, Já era. a gente Não, ele não, desse... isso não. Isso eu não. Perdemos, vamos saber que Isso eu não perdemos consigo, o não homem. consigo, não consigo. Por favor. Não consigo. Vamos pra mais um episódio. Agora eu estou incluso no meio das academias. Viu, né? Meu Deus. Era disso que eu tinha medo. É isso, galera. Vamos pra mais um episódio no calor fraco do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. É isso. É um só pra cada um, né? Só Pelo pra menos cada um. fomos agraciados com isso. Essa semana quase fui com Deus por causa de calor, passando mal, mas tudo bem, tá tudo certo, Senhor, aceitamos. Faz parte. Faz parte, né? E aí, Carruagem de fogo. tá quase vindo mesmo. Mas e aí, gente? Animados pro episódio de hoje? Sim. Oh, yes. Eu tô empolgada, então vou chamar logo a convidada pra gente começar. Mas, por favor, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar lá no nosso Instagram, de mandar pra todo mundo os nossos vídeos, que agora o Instagram tá gostando da gente, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, se você não viu, temos vídeos lá que estão bombando. Vai lá curtir, aproveita e compartilha, passa pros seus amigos pra edificar a sua vida e a vida dos seus amigos. Então, agora eu vou chamar a nossa convidada. Graças a Deus, mais uma mulher. Não sei o que está acontecendo com essa temporada, mas obrigada a Deus também, que muitas mulheres Depois de têm muita oração, dito elas sim pra começaram a gente. aparecer. Verdade. Ela que é mãe. E outra coisa também, mães estão vindo aqui. É verdade. Que antigamente não vinha mães É aqui. verdade. Que bom, um novo nível de maturidade. Ela que é mãe atípica, tem aí
trilhado uma carreira falando sobre as dificuldades de como é ser uma mãe atípica, influenciadora e cristã, Viviane Pimenta. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito bom dia. Pode chegar um pouquinho para frente se quiser, tá? Bom dia para vocês de novo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Mais um podcast, mais uma oportunidade de contar a minha história, de glorificar o nome do Senhor na minha história, né? Porque é a minha história que me trouxe aqui hoje. Deus é que tem me trazido nesses lugares e é isso. Eu só queria mesmo agradecer e começar, né? Tô empolgada também, começar a contar aqui a minha história, como que eu cheguei aqui, né? Pra quem não sabe ainda, eu sou uma mãe solo atípica. E todo lugar que eu vou tem que contar essa história. Por quê? Você já falou que veio contar, então já pode começar a contar. Já posso contar, né? Estamos curiosos já. Não, já tem gente que já deve estar assim, ai meu Deus, de novo ela vai contar, porque é a minha história que me trouxe. Se não fosse a minha história não estava aqui, né? Então, nada mais justo do que contar a minha história. E é uma história também que está inspirando pessoas, mulheres principalmente. Eu recebo cada relato, a sua vida tem me inspirado, a sua caminhada, a não desistir, a sair de uma depressão. E isso não tem preço, né? Como eu estava conversando com ela agora há pouquinho, que hoje está no Instagram, não tem mais nada a ver comigo. Eu entrei ali, né, achando que foi por mim, né, que eu cheguei ali para de repente dividir os desafios da maternidade especial. E hoje desistir do Instagram não é uma opção minha. Hoje eu vejo que foi o Senhor que me colocou ali para que vidas fossem tocadas, para que destinos fossem mudados, né, e novas histórias serem reescritas por aí. Então eu me deparei com uma maternidade atípica aos 22 anos de idade. Caramba. Né? Eu ainda era casada com o pai dela. E no dia seguinte, quando minha filha veio pra mim, tudo, eu fiz o pré-natal, fiz tudo, 9 meses, nasceu de 9 meses. E aí, tudo tranquilo, e quando eu cheguei no dia seguinte, ganhei ela num dia. No dia seguinte, eu vi aquelas crianças entrando na enfermaria, né? Tudo normal. E as crianças de olho aberto, e só quando foi 4 horas da tarde que o pai dela veio ver, né, visitar e tal, que ele foi embora, que me deu um estalo, né, que as crianças tudo entrando com o olho aberto a manhã toda, a tarde toda. Aí eu fui brincar com a enfermeira e perguntei: Simone, minha filha não abre o olho não? Quando ela falou, não abre não, aí eu já comecei a chorar, né, já vi que percebeu que tinha alguma coisa de errado. Tinha alguma coisa errada. Eu fiz todos os exames, morfológica, tudo. E aí ela chamou o médico. Quando ela chamou, o médico abriu do meu lado, assim, o olho dela, né? E realmente não tinha nada. Caramba. E aí ele virou pra mim e falou assim: ué, ela não tem o globo ocular. Como se ela não tivesse dedo mindinho, né? Uhum. E ali eu comecei a travar uma nova guerra, uma nova batalha, né? E o médico foi assim, desse sem jeito que eu tô te tato. falando, sem, não chamou a família, não pediu um quarto separado pra mim, mesmo sendo numa rede pública. Naquele momento eu precisava daquilo ali, porque eu tava num lugar que era festa. Todas as camas, quando nasce uma criança, é festa. Sim. Por mais que você não planeje tudo, é festa. Né? E as famílias todas chegando felizes, e todas as mães felizes. E só na minha cama que tinha luto e dor, né? Todo mundo que chegava, toda a família... Você estava sozinha quando recebeu a notícia? Sim, estava completamente só ali. E aí, quando os familiares vinham visitar, não tinha uma pessoa que chegasse na minha cama e não chorasse, né? Porque a expectativa não era aquela ali. E naquele momento houve rejeição. Toda vez que ela chorava pra mamar, que tinha que trocar ela, eu levava ela na enfermaria e falava: troca ela, dá mamar pra ela, eu não quero. Né? E depois, com o tempo, a psicóloga falou pra mim que o sentimento que eu vivia ali de rejeição foi completamente normal, né? Ela falou assim: você esperou 9 meses uma criança, e do dia pra noite você tem que aceitar uma criança que você não queria, que você não planejou. Porque existe uma diferença entre quando você é preparado pra esse momento e quando ele vem do nada, né? Do nada. E foi realmente você não teve preparo nenhum. Foi uma pancada mesmo, assim, imagina a mulher, foi cesárea, eu tava operada, né, e ali naquele momento, meu casamento já era assim, eu já via que não tinha futuro, né, era uma instabilidade total, eu via que a gente não ia pra frente, eu nunca tive uma base familiar, eu ainda não tinha feito minha faculdade, nada, não tinha base nenhuma, e eu ficava pensando assim: Deus, o que eu vou fazer com uma criança deficiente agora na minha vida? Acabou, minha vida acabou, né, era aquilo que eu pensava o tempo todo. Por vezes eu ainda falava: Senhor, leva essa criança, eu não vou conseguir.
E eu só chorava, pensando o que eu ia fazer, né? Costurado, tanto que quando eu fui embora dali, eu recebi a alta, eu pedi a alta antes do tempo. E aí eu tive cefaleia pós-hack, uma dor horrível na cabeça. Que era o dia todo, ela só passava se eu ficasse completamente deitada, sem travesseiro, sem nada. E aí o pai dela me fez voltar, eu não queria, eu fiquei traumatizada de ter que voltar lá naquele hospital, fiquei muito traumatizada. Porque, imagina, né, de estar ali naquele... Só eu ali... Foi praticamente onde tudo começou. E aí ele me levou e aí eu ouvi o médico, você precisa ficar pra ser medicado. Eu falei, não vou, desesperada. E o médico falou pra mim a palavra-chave. Aí ele, se você não ficar e receber a medicação aqui, você pode ter problema neurológico no futuro. Aí eu, pronto, uma criança deficiente. Como que você vai fazer? E com problema neurológico, aí eu, vou ficar. Aí fiquei o dia todo ali recebendo aquela medicação ali. E depois voltei, né? Mas isso tudo ele me explicou, foi por conta do que eu passei ali, né? Do nervosismo e tudo. Do processo. Do processo. Ele falou assim, essa dor foi por isso. Eu falei, tá bom. Eu voltei, fui medicada e realmente não tive mais dor. E aí, quando o pai dela teve que trabalhar, e minha irmã também, que me ajudou muito na época, teve que trabalhar, eu me vi assim, E agora? não tem jeito, né? E eles ficaram por quanto tempo com você? Foi pouquíssimo tempo, 1 mês, assim, 2 meses. Caramba, E aí... muito pouco. E aí, eu sempre falo isso, que eu entendo hoje quando alguém abandona, uma mulher abandona. Né? Porque o pai abandona e já virou algo tão corriqueiro que as pessoas já nem se atentam mais pra isso. Tanto que é normal, todo dia um pai abandona. Todo dia, né? E pra eles virou uma coisa muito normal. E quando a mulher abandona, essa mulher ela é colocada numa cruz mesmo, né? Como que... E eu fui a mulher que várias vezes pensei em abandonar. Várias vezes, porque é muito difícil. Hoje ela tem 10 anos, mas ela não é uma criança totalmente independente, né? Vai no banheiro sozinha, não vai. Come sozinha, não come. Eu tenho praticamente um bebê de 10 anos de idade, porque ela também é autista. Além da deficiência visual, ela é autista. Né? E eu descobri isso há 2 anos, mais ou menos. Né? Mais um diagnóstico. E é muito mais fácil você pegar uma criança de 10 anos, fulana, olha pra mim. A fulana só vai passar o olho. Porque a criança vai no banheiro sozinha, ela vai comer sozinha, ela vai ficar no celular, vai ver uma televisão. A minha filha é um bebê de 10 Tira anos. da zona de conforto total. E aí, quando eu vi, assim, os meus sonhos todos travados, né? E naquele momento ali, a gente pensa, e agora? Como é que porque eu sempre tive um sonho de ter uma família. Eu nunca tive uma família. Nunca tive uma base familiar. Então, o meu sonho da vida era casar. E eu sempre falava, o dia que eu casar, aconteça o que aconteceu, eu nunca vou separar do pai dos meus filhos. Porque eu sei que ia ser criada sem mãe e sem pai. Minha avó que me criou, eu e minha irmã. Então, muitas vezes passou na minha mente abandonar. Né? E não era porque eu não amava ela. Quando eu pensava em abandonar, eu também sofria. Porque eu me imaginava anos depois, longe dela. E de repente tentando voltar e não conseguir ter ela de volta. Até querendo saber onde ela tá, porque de repente ela poderia ir pra outra pessoa criar. Isso aí, porque às vezes quando a mulher pensa em abandonar, nem sempre ela pensa que aquilo vai ser pra sempre. Vou abandonar pra me refazer, sabe? E depois eu volto. Só que a gente não sabe quando volta como vai estar. Se vai estar ali pra gente, né? E eu sempre falo, gente, não julgue, né? Tanto a Elisa como eu, nós fomos vítimas. Eu não esperei. Eu não planejei. Eu não fiz nada para que eu tivesse uma filha deficiente. Não era uma coisa que estava no meu controle. Então, eu fui vítima junto com ela. Né? E muitas vezes, aqui eu fico até à vontade para falar isso, nesses momentos de pensava em deixar na escola, porque ela estuda na URCA. A gente mora em Queimados, ela estuda na URCA, no Instituto Benjamin Constant. Há muitos anos. Ela está lá desde 15 dias de vida. E aí... Aí eu pensava assim, vou largar ela na escola hoje, vou sumir, e aí vão chamar o conselho tutelar e vão se virar com ela. Ou eu vou deixar na minha mãe, e aí minha mãe vai tentar me acionar depois e não vai me encontrar. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu tinha na minha mente que Deus, Ele tem um propósito em tudo. Mesmo naquele momento mais difícil, mais escuro da minha vida, eu tinha certeza que Ele estava no meio daquele processo ali, que Ele tinha preparado aquele processo para mim. Né, que aquele processo ia trazer uma resposta. E eu lembro que ela bem pequenininha ainda, ela devia ter meses ainda, e a gente estava indo para um tratamento, que eu sempre levei ela para as terapias, para os tratamentos. E aí um senhor no trem, né, no outro banco, eu estava de frente para ele, ele virou para mim e falou assim,
olha, vai ter momentos na tua vida que você vai pensar em abandonar ela. Naquela época eu nem pensava tanto como depois, né? Que ela foi crescendo, foi ficando mais difícil. Aí ele, mas Deus tá mandando eu te dizer pra você não abandonar ela, porque o teu futuro tá na mão dela. Se você abandonar ela, você vai perder o teu futuro. E todas as vezes que eu pensava em desistir, todas as vezes que a pressão tava muito grande, vinha esse homem na minha mente. Todas as vezes, né? E hoje, eu sou toda a minha história. Hoje, os lugares que eu tenho ido, os lugares que o Senhor tem me levado, é toda a minha história. Se você me perguntar quem é a Viviane antes da Elisa, não tem uma história, né? E a minha maternidade, ela me amadureceu muito. A Viviane de 22 anos atrás, que era uma menina, não é a Viviane que hoje tem 33 anos, né? Que é uma mulher. E ainda assim, continuei vivendo a minha vida do meu jeito, né? Tentando encontrar uma solução. Com 2 anos de idade, o pai dela abandonou a gente. Caramba. Mandou a gente embora de casa, né? Não, ele nem saiu, ele pediu pra vocês saírem. Pediu pra gente sair. E aí eu voltei. A mulher, quando, assim, muitas mulheres quando separa, não tem aquele negócio de reatar, como várias vezes a gente fez, né? Várias vezes. E aí nesse dia, quando eu cheguei pra buscar minhas coisas, ele já tinha se dado o trabalho de arrumar tudo, assim. A varanda tava tudo... Isso me marcou, isso me marcou. Foi uma coisa que me marcou muito. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, ele quer muito que eu vá embora, né? Porque assim, tá tudo arrumado, o cara se deu o trabalho de arrumar, né? Minhas coisas da minha filha, e eu fui. E ali eu começo a travar uma nova batalha, né? Eu tava travando uma e já emendei outra, né? E aí ele resolveu viver com uma outra pessoa, e aí eu tive que lidar com aquela maternidade atípica que eu ainda não tinha superado, com esse abandono, com essa rejeição, né? E ver ele vivendo com uma outra pessoa, e ver mesmo, e que ele colocava aquilo para todo mundo ver mesmo, né? Como se... E eu falava, Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Porque é muito sofrimento. Ele foi recomeçar a vida dele. Recomeçou, e assim, sem ter nenhum respeito pela nossa história, pela nossa filha, ele expôs aquilo também que me matou mais, né? Porque assim, ninguém é obrigado a viver com ninguém se não tá feliz. Mas e o respeito? Filha, né? A gente era casado no papel. E ele pegar e expor que já tava vivendo com uma outra pessoa em menos de um mês que eu tava fora de casa, foi muito dolorido pra mim. E aí, foi nesses momentos que eu tive que ser mais forte. Que eu falava assim, não, vou dar um fim à minha vida, acabou, eu não quero mais viver. Né? E minha avó chegava, que eu voltei pra casa da minha mãe, isso tudo foi muito difícil, você retornar. Era um quintal de família, né? Ali mora minha avó, minha mãe, todo mundo, meus tios. E voltar, nossa, foi muito pesado. E aí eu voltei, né, pra ali. E aí a minha avó chegava lá em casa, uma casa que ela me emprestou na época. E aí ela me via meio-dia num colchão no chão, porque ele não deixou a gente levar nem a cama, tá? Num colchão no chão, com a minha filha, sem comer, sem nada. Minha avó, meu Deus, o que você tá fazendo com a tua vida? São meio-dia. Mas eu não tinha força pra viver, eu não tinha força pra... Naquele momento eu não tinha. Era pra fazer toda a situação. Isso. Você trabalhava na época? Na época, não. E como você fazia pra se manter? Ela recebe um salário do governo, tá. né? Que é um salário, é muito pouco, não dá. Aí depois disso eu arrumei um emprego também como babá, os finais de semana, né? Ganhava bem, só que eu não consegui me manter, por quê? Eu tava tentando buscar um caminho ali também, fazer alguma coisa, me sentir útil pra sair daquela depressão ali. E eu não consegui me manter porque a minha irmã me ligou um dia, de madrugada, 4 horas da manhã, dizendo que a minha filha tinha passado mal. Quase morreu. Ela teve uma crise epilética, né? Só que na época a gente ainda não sabia que era isso. Ficou sem ar mesmo. E aí, quando eu recebi a mensagem 4 horas da manhã, eu bati na porta da minha patroa e falei assim, ó, eu nem perguntei se eu podia sair. Eu só falei assim, ó, Priscila, eu tô indo embora. Minha filha passou mal, né? E aí, 4 horas da manhã, eu fui embora, lá de São Conrado. Vim embora pra Queimados. Aí cheguei aqui, aí investigamos e tal. Aí com o tempo fui descobrir que minha filha tem epilepsia também. Tá controlada com remédios. Ela toma doses altíssimas. Ela quase morreu várias vezes. Ela teve crise de ficar, 1 hora... Olha só, 1 hora tendo crise. Isso é muito tempo. Teve uma vez que a médica virou pra mim e falou assim, mãe, eu já dei 3 doses de diazepam pra ela. A gente não pode mais dar. Né? E ali eu comecei a orar. Falei, Deus, o que a gente vai fazer?
né? E orei. E aí ela voltou e a enfermeira virou pra mim e falou assim, já agradeceu a Deus? Porque ela tá viva e é um milagre. E não ter sequelas eu acho incrível. Eu acho assim, é muito Deus, né? Porque uma crise de 1 hora, gente, a criança não voltar, minha filha anda hoje, ela demorou pra andar. Anda com 4 anos de idade, demorou a falar, né? Tem dificuldade ainda um pouco na marcha. Mas olhar e ver, fala. Pede tudo que ela quer comer, aonde que ela quer ir, sabe? Às vezes ela fica no mundo dela aleatório, não fala assim, coisa com coisa, né? Aí fica rindo às vezes sozinha, mas você vê que ela, mãe, quero água, mãe, eu quero não sei aonde. Sabe se comunicar, né? Ela sabe se comunicar. Então, assim, eu não tenho uma filha, a filha que eu idealizei, mas eu aprendi a amar essa Elisa, sabe? E, assim, tem 2 anos mais ou menos que eu descobri que assim, eu não tenho um diagnóstico fechado, mas a gente sabe que tem autismo, né? E a gente está investigando ainda. E antes de eu descobrir mais esse diagnóstico, né? Eu cobrava muito da Elisa. Eu queria que ela me desse um retorno de uma criança que só é deficiente visual. Porque tem crianças que são deficientes visuais e elas são completamente... Tem autonomia. Normal, isso, não tem nenhum problema, entendeu? E eu cobrava isso dela. Né? E era angustiante tanto pra mim quanto pra ela. Eu jogava uma pressão muito grande em cima dela. E aí, quando isso foi depois da pandemia, né, que a escola separou ela da turma que ela vinha desde o início. Colocou ela numa turma especial para crianças com múltipla deficiência. E ali que eu tomei o baque. Deu um problema danado na escola, porque eu não queria aceitar que minha filha tinha que ficar naquela turma. Eu falava, não, minha filha não tem nada a ver com essa turma. Minha filha só é deficiente visual, não sei o quê. E a escola toda já sabia, mas ninguém falava assim, ó, procura um médico, assim, assim, assim. E aí eu surtei mesmo na escola, de fazer barraco, teve que todo mundo se reunir numa reunião, os coordenadores, diretores. E aí falaram que não ia mudar ela de turma. E aí eu fiquei com raiva mesmo, né? E aí, com o tempo, eu fui posando minha mente no lugar e falei assim, peraí, eu acho que o problema tá em mim. Eu acho que eu preciso olhar diferente e entender que a minha filha não é que começou junto com os amigos. Né? Infelizmente, ela parou, porque ela não vai conseguir dar o retorno que os amigos estão dando. E aí, mais um diagnóstico que eu tive que aceitar, né? Mais um obstáculo, aí mais uma dificuldade. E eu falei assim, o jeito é aceitar. Não aceitar vai tornar tudo mais difícil. Vai tornar tudo. E aí, hoje... É como se todo o processo que você já avançou retrocedesse se você não aceitasse, né? Retrocedesse, né? Eu costumo sempre dizer que aquilo que a gente aceita dói menos, né? E aí eu aceitei, simplesmente aceitei. E hoje, quando ela não me dá um retorno, que eu espero, tá tudo bem, né? Esses dias na escola, ela queria ficar dormindo no carro, porque a gente levanta muito cedo. E aí eu falei assim, não, você vai pra aula, que eu não vim à toa, não. Aí ela pegou e arrancou meu cabelo com raiva, assim, tirou um... Ai, mas dá uma raiva, gente. Dá muita raiva. Aí eu respirei fundo, porque se uma criança que não tem nenhuma deficiência faz isso, a mãe já dá logo um sopapo, né? Mas ali não dá. Aí eu respirei fundo, falei, vai passar. É só isso. Porque o problema é quando ela é contrariada, ela é agressiva. Ela joga o que tá aqui fora, ela puxa o cabelo, né? Ela bate, então... É só respirar. Como é que você lidou com rede de apoio? Hoje você tem rede de apoio? Então, a minha rede de apoio, ela é bem limitada, sim. Eu dependo muito das pessoas, né? Essa é uma grande dificuldade que eu ainda tenho hoje. Foi o que eu falei, cuidar de um bebê de 10 anos é muito difícil. Hoje ela tá com uma amiga minha. Ontem ela tava com a minha mãe. Domingo ela tava com a minha irmã. Eu fico me revezando assim. Não posso sobrecarregar uma pessoa, né? E aí, dia 22, eu já tenho um compromisso. Então, já pensando nisso, eu falei, não posso pedir minha mãe hoje de novo. Aí pedi uma outra amiga que tinha um compromisso, mas levantou mais cedo pra dar conta do compromisso dela e me ajudar. Né? E isso tudo, essa rede de apoio também veio agora, né? Dessas amizades. Porque a maternidade atípica, ela te isola muito da sociedade. Imagino. Tá? Não é só a criança que ela é excluída. A mãe também é excluída. Né? Porque numa roda de amigas, por exemplo, que quer conversar, brincar e tal, ninguém quer uma criança que vai ficar assim o tempo todo, ó.
ó, te empurrando, do Ou nada puxar teu empurrando o filho cabelo, delas, fica né? em cima. Não é o caso da minha filha, que minha filha não fica gritando, mas tem a criança autista que grita, né? Então, assim, tem pessoas que não querem. Não querem. Vai chamar a Viviane? Ah, não, vai ser chato, porque a Viviane a Elisa não vai ficar em cima o tempo todo, sabe? E a gente tem que ter cuidado com a Elisa, porque se falar não pra Elisa, não sei o que, não sei o que. Então, não é só a criança que é excluída. A mãe também é excluída, essa família também ela é excluída, né? E a partir desse ano, que eu tomei um posicionamento ano passado diante de Deus, porque eu vi que se eu não tomasse esse posicionamento, eu ia sucumbir de verdade. E Deus falou pra mim, assim, desse jeito, ou você levanta ou você morre, né? Porque eu sempre falo, as pessoas têm uma ideia de que Deus está vendo a nossa dificuldade, o nosso problema, e ele vai ficar assim, ai meu Deus, tadinho, tadinho. Eu vou fazer um milagre com você deitada aí. E não vai fazer. Ele não vai, né? Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela já estava debilitada demais. Ela já tinha tentado ali inúmeras possibilidades de sair daquela situação e ela não conseguiu, né? E Jesus sabia que ela estava ali. Mas mesmo ele sabendo que ela estava ali, ele não vai até ela, né? Ele sabendo de todo o problema, de toda a dificuldade, que ela estava nas últimas forças, ele não vai até ela. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali para ela. Tá disponível Tá pra disponível para ela. Mas ela precisa tomar uma atitude de se levantar. E foi o que ela fez. Em meio à dor, em meio à dificuldade, ela se levanta e toca em Jesus e é curada. E comigo não foi diferente. E a rejeição, né? Tipo assim, talvez a rejeição sempre pode ser o maior obstáculo. Você tá um grupo de, que nem você falou, que às vezes não só o filho é rejeitado, a mãe, a família também. Até a Fernanda deu um exemplo disso no Kids, que a criança vai para a salinha Kids, só que a mãe não fala que o filho tem um grau de autismo. Porque ela não quer por medo de ser rejeitado. Da criança não poder ficar lá no Kids. Entendeu? Você vê que esse exemplo que você deu, eu tava assistindo um tempo atrás The Chosen, e aí tem a cena que o paralítico é levado pelo telhado para encontrar Jesus. A gente lendo essa passagem, a gente pode ler e interpretar de qualquer forma, mas ali eles retratam a dificuldade daquela galera de pegar aquele cara, levar ele não, a multidão tava ali, tava muito cheio o ambiente, a dificuldade de levar, colocar ele numa cama, colocar ele pra descer pelo telhado. Então todo o esforço, Jesus sabia que o cara tava ali. Jesus podia dar uma ordem e o cara, mesmo que tivesse, sei lá, 5 km de distância, o cara ser curado e ponto final. Sim. Mas o que contou naquele momento ali foi o esforço, não só dele. No caso dele, existia uma rede de apoio, existiam amigos que estavam ali com ele, que fizeram com que aquele cara descesse pelo telhado, entrasse onde Jesus estava e fosse curado. Então, essa parte que você está citando é muito importante, nesse sentido de entender que Jesus não vai fazer se a gente não tomar o primeiro passo. A gente tem essa mania realmente de... eu acho que é em tudo na nossa vida, né? Se Jesus vai abrir uma porta de emprego, eu vou ficar aqui sentado te esperando vir. Se Jesus vai me curar, eu não vou procurar um médico, eu vou esperar um milagre acontecer. A gente entra nessa zona de conforto, não é isso que Jesus quer. Não, e até a mulher do fluxo de sangue, como ela já estava anos nessa situação, imagino que ela mal conseguia andar, porque ela provavelmente estava muito fraca, ela estava com uma hemorragia por anos. E ainda assim ela se levantou e foi fazer. E às vezes a gente não tem nada físico que nos impeça de levantar e a gente fica esperando Deus fazer. Sim. Por muitos e muito tempo. E depois, ainda quando não acontece, ainda culpa a Deus. Né? Ainda culpa a Deus. A gente eu tinha essa ideia, né? Eu queria que Jesus enviasse alguém e ele me deixou sozinha, tá? E ele falou, sozinha. É eu e você agora. Né? E eu ficava chateada, eu falei, mas nenhum irmão da igreja vem, mas o pastor não vem, mas ninguém. E Deus, é eu e você. Você precisa amadurecer. Esse processo precisa te amadurecer. Senão vai ser em vão ter te colocado nele, né? E aí teve um momento que eu me levantei, porque eu sabia que eu ia sucumbir, eu não ia aguentar. E aí eu tomei, ano passado, se eu não me engano, eu tomei um posicionamento diante de Deus. Não foi fácil, foi difícil, eu já estava num outro relacionamento já, né? De 3 anos, e o Senhor falou pra mim, larga. Aí eu, peraí, só não, ele, larga. Não, e não é simplesmente largar, porque você comentou que tinha o sonho de ter uma família. De ter uma família. Você estava aí reconstruindo sua família. E aí o Senhor falou, larga. Eu falei, tá bom.
né? Porque posicionamento não é do jeito que a gente quer, do jeito que ele quer. E aí eu fui, né? E desde então o Senhor tem feito uma nova história para mim. Né? Eu sempre digo que a minha filha profetiza, né? Ela não enxerga, mas Deus usa ela para mim. Pra mim e pra outras pessoas. Igual outro dia, cheguei da escola dela e um amigo meu lá do condomínio veio falar comigo, veio me dar boa tarde. Quando ele chegou perto da gente, aí ela: tio Márcio, quando você acordar vai ter surpresa. Ela é profetisa. Ela fala, ela dá recado mesmo de Deus, né? E aí, ela virou pra mim tem pouco tempo. Foi em maio isso, eu até postei isso no meu Instagram, que eu printei isso e guardei. E ela falou assim: mãe, daqui a pouco a gente vai fazer uma nova história. A gente se arrumando pra ir pra igreja, ela mandou assim: mãe, daqui a pouco a gente vai fazer uma nova história. E eu falei, essa semana, daqui a pouco chegou. Né? Que foi a partir agora de maio que o Senhor tem feito assim. Semana retrasada, deve ter 2 semanas que eu recebi o prêmio de influência e revelação do ano. Na minha cidade. Legal. Dos melhores do ano. Então, assim, e com uma quantidade de voto que eu fiquei de boca aberta. Eu achei que poderia até vir a vitória, mas com a quantidade de votos que veio, eu falei assim, meu Deus, o que o senhor tá fazendo? Né? E convites, e a visibilidade que eu tô tendo. Então, assim, tudo é Deus, né? Ele mandou uma mulher na minha casa, uma cabeleireira. E ele já tinha falado com ela que ela ia cuidar de mim. Né? Silvânia é o nome dela. Que ela ia cuidar de mim. E não é nem parceria. Deus não deixou nem fazer parceria. Deus mandou ela cuidar e hoje eu chego lá, se eu quiser botar preto, louro, amarelo, cabelo, que for no meu cabelo, ela faz, ela cuida de mim. Não, né? E a gente sabe que é uma coisa importante, já que você está trabalhando como influencer, está trilhando esse caminho, cara, a aparência é importante. Isso. E o Senhor e eu digo que, na verdade, ela fez um concurso, né, em maio, Viva a Beleza de Todas as Mães. E aí eu me inscrevi. Só que ela disse que porque eu me inscrevi, ela teve que eram só 2 mães. E ela falou, porque você se inscreveu, eu tive que colocar mais uma para ser justa. Porque você não podia participar do concurso, porque Deus já tinha mandado eu cuidar de você. Aí eu falei, tanto que eu não vou lá, eu não fui só naquele dia, né? Eu vou lá até hoje, ontem eu tava lá. E aí ela, naquele dia teve maquiagem, unha, cabelo, roupa nova, a gente fomos almoçar, jantar fora, né? Foi um dia mesmo de princesa. E aquele dia eu vivi um ato profético, né? Deus estava me tirando de um tempo para outro. E aí ele trocou as roupas, as vestes, né? Naquele dia eu chorei muito, né? No momento lá, que eu entendi que Deus estava fazendo algo diferente. Mas eu ainda não sabia que eu estava vivendo esse ato profético. E com o tempo ele foi se revelando. E ele falou assim, viu, Mefibosete não entra no palácio, que é a mesma roupa que ele estava esquecido, né? Que ele estava jogado fora. E Deus me leva, me dá esse momento de mudar as vestes, né? Tudo para me mostrar ali através de um ato profético que ele ia me levar para um tempo novo. E ele me levou para o tempo novo, né? Hoje, a Viviane de Janeiro não vive mais a vida que não tem mais a mesma vida, a mesma história, a mesma rotina, né? O Senhor tem aberto algumas portas, inclusive, gente, há muita coisa para contar, né? Perdida. Vai tranquila. Inclusive, antes, eu estava trabalhando num projeto da Alicerce, né? Com meu cunhado, que ele me chamou. E aí eu era zeladora lá. Isso ano retrasado, passado. O Alicerce é o quê? É um projeto educacional. E aí eu era zeladora. Chegava do Instituto Benjamin Constant 2 horas da tarde, com a Elisa grudada na minha cintura. Fica onde? Lá em Queimados, São Roque. Ah, que bom que é perto. Isso. E aí eu lavava o banheiro, arrumava lá o espaço, né? Eu ficava muito cansada, gente, muito, muito, muito. Mas voltar ao mercado de trabalho, me sentir útil, me devolveu pra mim, né? Ali já começou uma mudança. E aí quando o Alicerce fechou, né? Durou 4 meses só o projeto, eu chorei a beça, fiquei triste e tal. Aí um dia eu cheguei da escola com a minha filha, aí sentei no sofá, né? Só eu e ela, né? Aí sentei no sofá, fiquei muito triste, muito mesmo. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tava tão feliz, tava, né, ganhando meu dinheirinho e tal, tava trabalhando também, me sentindo útil, me sentindo viva de novo, depois dessa maternidade atípica. E aí, mas eu sabia que Deus estava no controle do mesmo jeito, só que saber que Deus está no controle não impede a gente de ficar triste também, né? Eu posso ficar triste, não posso me permitir viver ficar naquele estado, mas eu posso ficar. E aí eu fiquei triste, né? Aí cheguei da escola, sentei numa poltrona, ela na outra.
Aí ela virou pra mim e falou assim, olha só, do nada, aqueles do nada dela, da profetisa. Aí ela, mamãe, não, Viviane, ela me chama de Viviane, tem hora. Ela, Viviane, fica na moral que uma porta vai se abrir. Caramba! Mandou o papo. Eu gravei isso, gente. Eu não sei por que eu troquei de celular, não sei o que aconteceu, mas eu gravei isso, que eu mandei ela repetir depois, né? E aí ela falou, fica na moral que uma porta vai se abrir. Quando ela mandou essa, já veio um gás assim, porque eu sei que não é ela, né? Aí já veio um gás, um ânimo assim, eu falei, opa, é Deus falando através da vida dela. E aí depois o Senhor abriu essa porta, né, do Instagram, que eu fui pra ali. Eu não queria ir no início. E aí fui. E aí não tinha ideia também do que Deus ia fazer, né? Que ele só dá, eu falo que ele só dá o primeiro degrau. E muita gente tem dificuldade de embarcar com ele porque quer ver a escada toda. E eu era assim mesmo. Eu quero ver, deixa eu ver o final da escada, senão não vou não. E ele devia ficar assim, então tá, fica aí, ué, contigo mesmo. E aí peguei, subi nesse primeiro degrau, fechei o olho e fui com ele. E o Senhor, um dia ele falou pra mim num culto, né? Eu não julgo, né? A profecia, que deveria ser o certo, né? Que a Bíblia manda a gente fazer. Mas assim, eu tô falando na questão de, tipo assim, de achar errado. Eu acredito nos profetas, assim, no que eles falam nas profecias. Só que eu não sou muito ligada a isso, né? Não sou. Nunca vou ficar numa igreja ou outra. Até na minha igreja nem tem muito isso. Não vou ficar correndo atrás de igreja buscando uma revelação, porque eu acredito que Deus se revela através da palavra. Sim. Temos o mesmo pensamento. Né? Assim, na hora da palavra, não conversa comigo. Não fala comigo na hora da palavra. Em momento nenhum. Porque o culto já é 2 horas de culto só. Eu vou ali pra ficar conversando comigo? Conversa depois, me manda um zap depois, né? E aí, faz um pós-culto, não sei é? lá. E aí, se você ficar atenta ali, você vai conseguir ouvir o que Deus tem. Por isso que tem gente que vai pra igreja e fala assim, Deus não falou comigo. Não falou, não, você que não tá atento. Porque ele fala, e às vezes também, falou que você não quer ouvir, aí você fala que Deus não falou. Sim. Né? Ou não conhece a voz de Deus, né? Não tem intimidade. Não tem intimidade. E aí, num culto, Deus falou pra mim assim, quando ainda era tudo muito escuro mesmo, quando eu tava indo no meu processo, bem no início, Deus falou pra mim que o que ele ia fazer na minha vida, todo mundo ia ver. Aí eu falei assim, para, não é comigo não. Você não tá falando isso comigo não, porque não tem como. O cenário tá muito difícil aqui, é muito escombro, não tem como você fazer isso. Né? E aquilo ficou na minha mente. E realmente, ele tem cumprido aquilo que ele falou há alguns anos atrás. Que o que ele tem feito, todo mundo tem visto. E como que foi o apoio da sua igreja? Você teve apoio da igreja no início? Porque hoje você fala que Deus enviou pessoas para a sua vida, sua família que já estava ali, né? Sua avó, sua irmã, mas também enviou amigos. Mas no início, porque teve uma hora que você citou da igreja, como é que foi? Você teve apoio de pastores, líderes, até amigos da igreja mesmo, ou foi ninguém? Então, um ponto bem importante, não foi ninguém. Caramba. Não foi ninguém, né? Nem da igreja que eu era, e outras igrejas também que me conhecia, ninguém. E pode ter sido um erro da igreja, mas hoje, com a minha mente mais madura, eu vou entender que foi Deus. Que eu precisava passar o meu processo sozinha. Porque eu sempre fui muito dependente das pessoas, dependente emocional, né? Cada caso é um caso. E aí, eu entendo que pro Senhor me dar essa maturidade, né? Me libertar desse apego emocional mesmo pelas pessoas, essa dependência emocional, ele precisou me deixar sozinha no meu processo, né? E pode ter sido, na época eu ficava com muita raiva da igreja, dos pastores, ficava mesmo, né? Mas olhando hoje com a minha mente madura, eu entendo que o meu processo era para ser assim, não que com outras pessoas precise ser, né? Cada caso é um caso. Né? E foi o que eu falei, eu muitas vezes, por exemplo, para estar dentro da igreja com a minha filha, na salinha, por exemplo, ninguém ficava com ela. Então, para eu conseguir me manter firme no meu posicionamento, na minha atitude de servir a Cristo, eu tive que batalhar muito, porque eu tinha que sair no meio do culto, chorando várias vezes. Né? Até hoje, sábado mesmo, sábado passado, eu fui na consagração. Quase que eu tive que vir embora no meio do culto porque ela começou a chorar. Aí eu deixei ela sentada bem na calçada, assim, comigo, pra eu poder assistir o culto. Porque eu falo, não é possível, eu não consigo vir quase culto nenhum. O único que eu vim, eu não vou conseguir. Mas você... Pode falar. Pode falar. Você acredita que existe algum trabalho, hoje, falando na igreja no geral,
de conscientização das igrejas a respeito dessa parte de inclusão, de incluir a criança típica, não só a criança típica, como os pais dela também? Então, não. Tá? Não vejo esse interesse da igreja. Eles estão vendo a necessidade, estão vendo que está ali. Eu sou alguém que grito isso na minha página e eu, sinceramente, não vejo a igreja preocupada com isso. Acho que é 1%, A né? maioria das igrejas realmente... Não estão. É porque a gente é uma minoria, né? Sim. E eu falo por mim, eu sou uma Viviane, né, uma mãe atípica, que insistiu em ficar, porque eu já tinha tido experiências com Deus e eu sabia que o meu lugar era com Ele, né? E que para romper também na minha situação, eu precisava estar com Ele. Por isso eu fiz uma força a mais. Mas tem pessoas que não conhecem a Cristo. Tem Vivianes por aí, tem mães atípicas que não conhecem a Cristo, né? E eu sei que a vida de uma mãe atípica, ela não é fácil, né? Que ela não se encaixa nos lugares. Ela não fica. E se ela não conhece a Cristo, se ela não conhece Jesus, e ela entra numa igreja para tentar conhecê-lo, e ela não se acha ali, acha que ali tem um lugar para ela, que ela não se sinta abraçada, que ela não sinta que o filho dela vai ser abraçado, ela não vai ficar, tá? E eu falei isso na minha igreja uma vez, falei para as meninas, mas também não fui ouvida como deveria. Que abraçar uma mãe atípica é fazer o ID. Abraçar uma criança atípica, dar um lugar para ela ali, é fazer o ID. Né? E se as igrejas não tiverem esse olhar, porque é difícil, não vai perder uma alma. E foi o que a gente estava falando, né? Um pouco dessa ideia que precisa ser desconstruída também. E isso serve tanto para criança atípica quanto para criança que não é atípica. A gente falou até isso aqui no episódio Kids. Trazer essa criança para o ambiente, mostrar para ela que ela está num ambiente de culto. Criar nela esse vínculo, gerando nela isso de que ela está num ambiente de adoração, de Não que ser ela só uma salinha não ser de só uma distração, salinha né? de distração, de entregar um lápis de cor, O famoso, tipo assim... alguma coisa e famoso ver no que vai deixar dar. o pai cultuar e a criança E a passar criança o que- tempo, né? Sim. Eu acho que é importante isso também, né? Trazer essa conscientização para a criança de que ir trabalhando nela a ideia mais espirituais, a ideia de Deus, a ideia de quem é Jesus. Isso é importante. E também adaptar. Adaptar o material que essa criança vai utilizar. Porque tem a criança que é autista, mas tem a criança que é deficiente visual. E tem a criança que é surda. E aí? Né? Qual é o material que você... Porque a gente é uma minoria. Por exemplo, a minha filha é a única deficiente visual na minha igreja. Tem uma criança que é autista também, mas ela é a única criança deficiente visual. E eu comecei lá, né? Mas não levei adiante. Porque realmente não me senti abraçada. Comecei lá com o trabalho de ver com as professoras o que iria ser passado. E aí, dependendo do que fosse passado, eu fazia algumas figuras em alto relevo para ela. E levava para incluir ela naquela história. Né? E eu comecei a fazer isso. Então, eu acho que o fato da gente ser uma minoria, eu acho que não teria problema que as igrejas também tivessem esse cuidado. Vamos fazer um material aqui adaptado para Elisa. Hoje a gente vai contar a história de José. Mas as crianças vão pintar lá a figura. E o que vocês pensaram em fazer para Elisa? Para incluir a Elisa nessa atividade. Tá entendendo? Sim. Não, e é importante você falar isso porque a gente vive de um lado da história. A gente não tem muito contato com pessoas atípicas e a gente tem uma igreja que já tem um trabalho de inclusão. Então, a partir da nossa visão, a gente entende que as igrejas estão evoluindo, fazendo estão isso. fazendo. Mas não E está. aí, quando a gente ouve uma pessoa que realmente vive essa situação, a gente abre os olhos e vê que não é bem assim. Que nós somos aqui a minoria que está fazendo, estamos dentro de uma bolha. E, na verdade, lá fora, tem um grupo que não está sendo incluso no que a gente está nós, vivendo. como a gente estava conversando antes, nós recebemos muitas famílias
na nossa igreja que, apesar de amarem as suas igrejas locais, saem das suas igrejas locais e vêm para nossas por questões dos seus filhos, por buscar o melhor para os seus filhos. Elas não querem largar o evangelho porque acreditam naquilo ali como uma realidade de fé e de vida, mas precisam de um lugar onde seus filhos sejam abraçados, sejam acolhidos, sejam bem tratados, sejam adaptados. Então, apesar delas amarem, tipo, as suas Porque igrejas... também elas o que eu fico vendo é que tá tendo obra aqui, né, na oficina do seu Manuel. Sim. Respeitem. Faz parte. Faz parte. Feriado, filho. Feriado, esquece. Mas também, eu percebo também que é porque tá se quebrando uma cultura. Pô, quando eu era mais novo, fulaninho tem autismo. Alguém falava, isso é frescura. Então, tipo assim, a gente tá vivendo uma cultura agora que, tipo assim, não, precisa de atenção aqui. redobrada. Tipo assim, o cuidado. Como integrar ela com um grupo de crianças. Pô, sendo que na nossa infância não teve esse cuidado, tá ligado? Então, tipo assim, até quebrar essa cultura do isso é frescura, é dever só da mãe cuidar do filho ali, tipo assim, mano, vai ser sempre esse choque. Aí, que nem ela falou, quando ela falou não, eu falei, caraca, que choque doido, porque na Pois minha tem. porque pra gente, a gente Então, acha tipo que assim, é tem. natural, tá ligado? E é o estigma também, eu acho. E né? cada vez mais pro interior vai só piorando, né? Sim, com Longe certeza. do centro. Eu passei por uma situação, tava lembrando aqui, passei por uma situação, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fizemos a conferência de aula na nossa igreja, a primeira conferência. E lá na igreja nós temos um ambiente chamado Sala Profética, onde as pessoas vão para receber uma oração. Eu sirvo na intercessão lá, e aí eu me lembro que um dos dias entrou um rapaz, e ele só pediu para orar pela família dele. Falei, ora pela minha família. Eu falei, amém, vou orar pela sua família. E eu fui orando e o Espírito foi me falando muito a respeito do filho dele. E eu não conhecia, eu não tinha informação nenhuma. E o Senhor começou a falar comigo, ora pela faculdade que ele vai fazer. E eu não sabia quantos anos a criança tinha, não sabia se era homem, se era mulher. Deus falando comigo isso, ora pela faculdade que ele vai fazer. E ele vai entrar numa faculdade, ele vai entrar, ele vai, fala pra ele que ele vai crescer, que ele vai ser alguém. E assim, o rapaz, é até o Guilherme, você deve conhecer ele. O Guilherme, que é designer e tal, Tá. pai do Gabriel. E ele chorava assim, incrível. copiosamente. E eu não conhecia ele. Ele chorava, hoje a gente tem até uma relação, gosto do Gabriel pra caramba. E O filho dele é adolescente, né? Sim, não, pré-adolescente. E aí, quando a gente terminou de orar, ele veio me falar que o filho dele era autista. E que ele via muito estigma das pessoas a respeito do futuro do filho dele. E ali era Deus se revelando a ele, falando, eu vou cumprir as promessas. Eu vou fazer na vida do filho dele, eu vou fazer, e ele vai entrar numa faculdade. E ele falou que aquilo ali foi um impulso para ele, né? Então, você tem que lidar muito com esse estigma das pessoas também a respeito da Elisa, da sua filha, né? Talvez, assim, de uma visão de futuro, de como é que vocês vão fazer. Como é que você lida hoje com isso? Então, hoje eu trabalho muito no desenvolvimento dela, né? A escola dela também, ela tá lá por isso, porque me ajuda muito nesse desenvolvimento. E eu até falei isso ontem, que eu tô em paz, né, com que ela vai me dar de retorno, porque eu não tô no controle de nada, eu faço a minha parte, né? Mas a minha ideia é que ela tenha independência, consiga... e você falando agora dessa sua experiência que você teve, eu me lembro que uma vez uma irmã me mandou uma mensagem, né, falando que é uma preocupação que nós pais temos. E ela disse que Deus falava com ela em sonho, que minha filha ia casar. Que lindo. Né? Ela e uma outra criança da igreja que era também deficiente, uma outra menininha. E falava assim, aí Deus me mostrava elas duas, falando que elas iriam casar. Eu amei. Eu já vejo muita evolução na minha filha. Né? Mas o futuro, eu oro, eu faço a minha parte, eu só profetizo. Mesmo diante de todo o problema que eu vivi na minha vida, eu nunca espraguejei minha filha. Nunca falei, você é isso, você vai ser aquilo. Eu entendo isso. Que toda vez, eu profetizo cada coisa que eu falei outro dia que eu preguei na minha igreja, eu falei, gente, se vocês vissem as coisas que eu profetizo, vocês iam me chamar de maluca. Mas é porque eu acredito naquilo ali. Eu acredito que ela pode sim ser uma mulher independente no futuro, né? Pode sim namorar, pode casar, enfim. Tá tudo na mão de Deus, tá tudo em oração. Mas eu hoje faço a minha parte,
Eu trabalho hoje com o que eu tenho. O que eu tenho é o quê? Uma criança de 10 anos que ainda não é totalmente evoluída e provavelmente tem um diagnóstico de autismo, né? Mas a minha parte é o quê? É cuidar dela através das terapias, do desenvolvimento em casa, é deixar ela cada vez mais independente. Igual esse ano, eu tinha que mudar ela de quarto. Lá em casa tem 2 quartos, então era pra ela ir pro quarto dela. O quarto dela é todo montado. Ela dormia com você? Ela dorme comigo até hoje, a vida inteira. Mas assim, a minha ideia é tirar. Por quê? Eu preciso da independência a ela. Eu preciso mostrar pra ela que ela precisa ir caminhando com as próprias pernas. A minha filha foi começar a segurar uma caneca, deve ter uns 2 anos. Como é que é esse trabalho, Viviane? É um passo de cada vez? É um passo de cada vez. Né? E no início eu tive muita dificuldade, porque eu queria tudo de uma vez. Eu queria... Aprende! As crianças da tua idade já faz. Né? E aí, conforme fui amadurecendo e vendo a dificuldade, eu entendi que ela vai precisar ir no tempo dela e que talvez nem tudo ela vai conseguir me corresponder. E tá tudo bem. Né? Foi o que eu falei aqui. Entender isso daí melhorou muito a nossa relação. Hoje a gente tem uma relação muito mais leve. Por quê? Porque eu não cobro mais dela aquilo que hoje ainda ela não pode me dar. Né? E foi o que eu falei, eu tô em paz. Eu não fico mais desesperada. Igual teve pessoas que falaram pra mim assim, você tem que ter outro filho. Eu já até pensei, uma época, você tem que ter outro filho, porque quando você não estiver mais aí, como é que vai ser? E aí, eu abortei essa ideia da minha mente. Não ter outro filho por isso. Né? Primeiro porque não é garantia de que o outro filho vai cuidar dela. Né? E é jogar uma responsabilidade muito grande para uma outra Sobre pessoa. Uma outra criança, sim. Né? Que para mim já é pesado. Sim. E a minha ideia não é essa. Hoje, como a minha mente trabalha? Que eu preciso romper no meu profissional, no meu financeiro. Eu preciso, né? Hoje eu estou como coordenadora institucional do Instituto Parque Ipanema, lá em Queimados. E eu preciso romper no meu financeiro para quando eu não estiver mais aqui, a minha condição financeira patrocine o futuro da Elisa. Que as pessoas com certeza não vão querer cuidar. Pode até falar, mas não vai. Não vai, eu vou ficar, não vai. Mas, tem um dinheiro na conta da Viviane, vamos pagar a fulana para tomar conta da Elisa. Para ter um carro para levar a Elisa para um tratamento, para uma saída, para uma coisa e outra. E outra coisa, eu não me preocupo mais com o futuro. Com aquilo que está no meu alcance fazer. Que é buscar, crescer profissionalmente, né? Isso tá no meu controle. Eu preciso buscar. Agora, aquilo que não tá, eu não me preocupo mais. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Né? E ainda que eu não esteja aqui amanhã, eu não tenho controle. Eu vou ficar desesperada, batendo cabeça, caramba, Elisa, não sei o que. Eu tenho que ter um filho. Não, isso não. Eu tô em paz. Fazendo aquilo que eu posso fazer. E entregando o futuro dela na mão de Deus. Deus sabe o que eu quero deixar para ela. Ele sabe. E eu tenho me esforçado para isso. Se Ele achar graça em mim, eu vou realizar. Viviane, eu vejo que na cronologia da sua história, o processo de conscientização, não só a igreja e os outros passaram, como você foi a primeira a passar. E eu vejo que você vem amadurecendo esse processo. E aí você está falando algumas falas de algumas pessoas, que algumas pessoas comentam e dizem. Na internet a gente lida muito com aquilo que nós chamamos de haters, né? Que são as pessoas que vêm para criticar a forma como a gente faz, ou o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Você, não sei se na internet já passa por isso, mas na vida real com certeza já deve ter passado. Como é que hoje você lida com essas críticas, com essas situações, com essas opiniões alheias das pessoas a respeito da forma como você faz ou deixa de fazer? Como você lida com os críticos hoje em dia? Então, minha família sempre foi muito sanguínea, né? Muito desespero, né? A gente tudo queria brigar, né? Então, a misericórdia. E aí a gente começa a caminhar com Jesus e a gente entende que não tem que ser assim. Né? A gente precisa tentar imitar Ele o tempo todo. E aí, eu gosto dos evangelhos, porque se eu quero imitar Jesus, eu vou nos evangelhos e vejo como que Ele fez. Né? E eu tento, pelo menos. Às vezes eu consigo, às vezes não. E aí, hoje um pouco mais madura, eu não paro para discutir com qualquer pessoa. Né? Eu primeiro penso, analiso e eu vejo se precisa de uma resposta, aquilo ali. E às vezes não precisa e eu não dou.
Não dou, não perco meu tempo. Porque eu tenho batalhas demais pra Isso é lutar. importante demais. E aí, se eu ficar parando em todo obstáculo pelo caminho, eu vou ficar muito cansada, mais que o normal. Então, eu tô selecionando qual guerra que eu vou lutar agora. E às vezes o que realmente você vai precisar lutar, você não vai ter mais força, né? Já gastou tudo. É isso, exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. E aí, eu paro e analiso a situação da pessoa que falou. Mas a pessoa não tem filho. Não tem filho deficiente. Às vezes não tem nem filho. Não sabe o que é uma maternidade solo. Aí eu analiso todo o contexto. Aí peraí. Não, ela não merece uma resposta. Deixa ela achar que é assim. E aí eu deixo. Né? Não vai fazer diferença pra você, né? Tem pessoas que querem se comparar comigo, que tem toda uma estrutura, né? E quer comparar a vida pesada dela com a minha. Mas ela nunca, por mais que ela tenha 1000 coisas pra fazer num dia, e ela se sinta muito sobrecarregada, foi o que eu falei outro dia, né? Deus até me deu uma revelação com relação a essa pessoa, que estava sobrecarregando a família dela, né? E aí, eu falei assim, Senhor, eu que tenho que falar? Por que eu? Porque eu? Ele falou, você vai lá e fala. Né? A pessoa já tá assim comigo, você quer que eu fale? Eu falei, então eu vou falar. E qual foi a diferença ali? Né? Ela querendo fazer muito, sobrecarregando, e aí o Senhor deu uma revelação, né, com relação ao marido, que precisava parar de sobrecarregar ele. E aí o Senhor me mostrou uma diferença ali. Ela tem escolha. Ela não precisa agarrar tudo que ela tá agarrando num tempo que não é para ela agarrar. Você tá entendendo? Você não tem. Você é sozinha. Então, às vezes, as pessoas querem comparar muito. Mas, peraí, eu gostaria de não fazer tudo que eu faço num dia. Eu gostaria de ter um tempo mais tranquilo. Mas eu não tenho. E isso, eu não posso escolher. Hoje eu não tenho um companheiro que fala assim, fulano, eu não tenho um pai presente da minha filha, fulano, fica. Né? E aí, o Senhor quis mostrar essa diferença ali. Não é porque as pessoas vivem uma competição o tempo todo, que às vezes você nem tá competindo com ninguém, mas a pessoa quer competir com você. E aí o Senhor falou isso pra mim, né? E aí eu fico assim, com relação a isso, foi o que eu te falei, eu não paro em qualquer lugar pra dar uma resposta, né? Eu faço aquilo que dá pra me fazer dentro dos meus limites, não preciso dar uma explicação pra todo mundo, tá? Eu preciso dar uma explicação pra Deus o tempo todo, porque quando eu tô dentro da minha casa, que você não tá lá, você não tá vendo, você não tá... O Senhor está lá, né? E se eu tenho preocupação de mostrar, por exemplo, um exemplo prático, bem prático aqui para vocês entenderem. Se eu tenho preocupação de me vestir comportada para o meu pastor e não tenho a preocupação de me vestir lá na Urca, por exemplo, eu tô perdendo o meu tempo porque eu não tô fazendo nada para pastor, né? Eu sempre falo isso, então a gente precisa ter esse cuidado de olhar o que Deus tá vendo. Porque é isso que molda o nosso caráter. Para quem estamos fazendo. Para quem estamos fazendo. Então, assim, na minha maternidade, é assim. Tem hora que eu quero dar comida a ela e ela não quer. Antigamente eu ficava estressada, batia nela, brigava. Ficava estressada, né? E aí o Senhor foi me ensinando. Aí quando ela não quer comer, porque ela tem epilepsia, não pode ficar muito tempo sem comer. Aí sabe o que eu faço? Tá vendo, né, Deus? Fala assim mesmo. Senhor, tá vendo, né? Eu fiz a minha parte, eu tentei dar comida. Fiz tudo direitinho, não quis. Agora tá na tua mão. Porque eu não tenho controle. Ela não pode ficar muito tempo sem comer, senão ela pode ter crise. Mas ela não quer comer, eu vou bater, não posso, não adianta, não resolve. Aí eu falo assim pra Deus. Assim, eu vivo a minha vida. Mostrando pra Deus o tempo todo. O que você pensa é um direito seu. Nem sempre eu vou conseguir, porque cada ser humano, né, ele pensa de uma forma, né, e eu não tenho controle do que tá aí. Eu não tenho controle de como você vai me interpretar. Eu tenho controle do que eu falo e do que eu faço, né? E se pra Deus eu tô sendo aprovada, se pra Ele eu tô no caminho certo, é isso que importa. Eu já entendi que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo certo. Como é que foi seu processo de aprendizado com questão de Libras? Porque você até falou que adaptava o desenho para ela fazer na igreja. Você teve que aprender junto com ela também, né? No caso ela foi o Braille. Ela é Braille. Braille. E foi na pandemia, né? Na escola dela tem essas oficinas, eles ensinam pra gente, pras mães. Porque a gente tem que ficar lá, a gente não pode vir embora, né?
E não é nem por conta dela, não, é porque é muito longe mesmo, né? Aconteceu alguma coisa até Não, é porque assim, não, eles liberam a gente. O problema é que é muito longe. voltar. Não dá, aí eu sou obrigada a ficar. Daqui pra Urca. E aí, na pandemia, né, essas aulas online, né, que eu quase surtei, gente, eu não sei nem como é que eu sobrevivi a essa pandemia. E aí, nós tivemos aulas com as professoras, né, a gente tinha que passar para elas, e aí eu acabei aprendendo um pouco do Braille, né, tive essa experiência com Braille, com Soroban. Soroban é o quê? Soroban é a parte numérica, números, contas, né. E aí, eu acabei aprendendo algumas coisas, é bem complexozinho o Soroban. Mas eu acabei aprendendo algumas coisas. Eu acho impressionante porque a gente vai todas as vezes. Mano, por mais que os anos passem, a gente nunca vai entender. Agora tem um Spotify. A gente nunca vai entender por completo como foi a pandemia pros inúmeros grupos e como se afetou inúmeras pessoas. Cada pessoa que fala da pandemia é uma história totalmente, mano. E tipo assim, como é que foi pra você, principalmente no tempo assim de lockdown que era completamente fechado, e aí? Você tava sozinha você e ela? Sozinha, ou eu e sua ela. avó, sua irmã? Meu Deus do céu. Inclusive, eu acho até que eu peguei, né, uma época aí, eu peguei a Covid, e aí meu pai queria ir lá e tal, falava, me dá as coisas da janela, ele entrou e tal, mas eu fiquei muito ruim, teve até um dia que eu achei que eu fosse morrer, eu falei pra minha irmã, vem pegar a Elise que eu acho que eu vou morrer. Mas assim, a prisão, que a minha vida já é uma prisão, né? Um pouco uma prisão, né? E eu não vejo a hora de me libertar dela. É por ela que eu clamo quase todo dia, Senhor, 33 anos eu quero ser livre, Pai. E aí, naquela época, uma prisão física, né? Que eu falo, né? De não ter muito rede de apoio para fazer algumas coisas simples, como ir numa academia, como ir num culto, né? Como tá aqui, né? A gente fica contando com as pessoas, mas eu preciso patrocinar isso para ter uma coisa certa na minha vida, sabe? Ter uma rotina, né? Pra ter uma rotina, pra ter também a minha vida. E aí, naquela época, a gente ficava muito presa. E na época, eu sempre gostei de ir pra escola dela. Porque lá é o único momento que eu tenho pra mim. Enquanto ela estuda, eu tô na praia pedalando, eu tô caminhando, eu faço skincare de manhã, eu compartilho isso no meu Instagram. Né? É o momento que eu tenho pra mim. E eu sempre falo que eu sou alguém além da maternidade. Eu sou a mãe da Elisa, mas eu sou a Viviane também. Eu sou uma mulher de 33 anos, com vontades, né? Com uma vida também pra viver. E aí, quando ela tá lá, eu faço questão de frisar isso. Porque as pessoas, quando me veem na rua, já viu? E a Elisa? Opa! Viviane, as pessoas elas já esquecem já que você também é uma pessoa. E é o momento que eu me resgato como mulher. Às vezes, quando ela vai dormir também, eu tô morrendo de sono. Quero dormir, mas eu tiro um tempinho pra mim e fico ali na sala, no silêncio da noite, na escuridão. Às vezes leio um livro, às vezes tomo um chá, mas eu fico ali tentando me recompor, resgato a mulher. No dia seguinte também, a Elisa tem uma mãe mais calma, mais descansada, né? Se os genitores... Tudo tá interligado, né? Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar dela? A psicóloga falou isso pra mim uma vez. Se os genitores entendessem que os filhos vão ter uma mãe mais calma, mais renovada na maternidade, mais tranquila, eles seriam mais presentes. Ele pegaria esses filhos de vez em quando, né? E eu resolvi abrir mão do genitor que já não era muito presente, nunca foi, né? Pensão, nada. Quando ele começou a aparecer depois que eu comecei a aparecer nas redes, porque ele trabalha com a política, né? E aí fica muito feio pra imagem dele, né? E Deus foi bom com ele, tá? Que falou pra mim não falar mal dele ainda, tá? Deus falou pra mim, que não queria que eu falasse mal dele. Eu fiquei um pouco chateada com Deus, mas a gente... Mas hoje aqui no final do episódio... E aí Deus manda não falar, gente. E aí ele começou a aparecer muito. Aí começou a levar ela na escola uma vez na semana e tal. Só que aí, quando eu precisava pra trabalhar, pra coisa assim, ele nunca podia. Só aparecer porque era só quando era conveniente. Eu falei assim, peraí. Eu não gosto do meio termo. Eu gosto do 8 ou do 80. Eu sou assim. Né? Porque pra mim é horrível a ideia de achar assim, ó. Que eu posso, você falar pra mim que eu posso contar contigo. E quando eu precisar de você, eu nunca posso. Então, eu não posso contar com você. Até porque quanto mais você crescer, mais pessoas assim vão aparecer. Isso faz verdade. parte do pacote. A família paterna, que não procurava nunca. Veio todo mundo. Ficou todo mundo bonitinho na internet. Ganhando melhores do ano, pô.
Aí eu falei assim, quer saber, Senhor? Eu prefiro lidar com a minha realidade. Não me iludam, gente. Eu odeio ilusão. Prefiro lidar com a minha realidade. Quer saber? Só de vez em quando você quer aparecer, você quer se mostrar? Bloqueei em todas as redes. Bloqueei tudo. Falei assim, se um dia... Eu nunca... Ó, não teve uma vez, gente, que ele chegou... Posso levar a Elisa? Nunca. Eu não falo mal dele pra ela. Não falo. Toda vez que ela fala assim, mãe, liga pro... Falei, não. Meu Deus. Corta. A gente dá um jeito. Aí ela, corta. Aí... Vou botar um pi. Isso, corta. Aí eu peguei, mas não tô vendo o nome todo. Aí toda vez que ela fala assim... Ih, o Instagram vai cantar. Eu nunca falei o nome dele lá, gente. Aqui pelo menos não é ao vivo. É, não é ao vivo, dá só um pizinho. Aí ela, mãe, liga pro fulano. Aí eu falo, fulano tá trabalhando, filha. Olha só, que mentira que a mãe conta. Fulano tá trabalhando pra mandar dinheiro pra mamãe comprar biscoito pra você. Tudo mentira. Não tá trabalhando nem mandando dinheiro. Tá sumido mesmo. Mas eu não preciso ficar falando isso pra ela, porque eu sei o que é abandono paterno. Eu sei que isso é muito ruim. E ela... Futuramente isso vai causar um prejuízo também muito grande. E pode até atrapalhar o desenvolvimento dela, né? E ela é apaixonada por ele, tá? Se ele chegar... Qualquer lugar que ele chegar, eu perco pra ele muito fácil, muito. Ela é apaixonada por ele. Ela Mas isso na maioria dos casos acontece, não? Eu acho isso muito... Porque... Eu acho que é a figura paterna, É a figura sabe? paterna. Não ter ali... Tanto que ela tem ciúme de mim. Quando eu tinha meu namorado, ela tinha um ciúme terrível. Ela podia estar lá brincando. Ela nem liga pra mim. Fica lá brincando com as coisas dela. Nem liga. Se meu namorado chegasse perto de mim, meu Deus, ela fica um foguete. Entrar no meu colo, ficar comigo até... Por quê? A falta da figura paterna, acho que gera muito isso na criança, né? E aí, eu tenho esse cuidado de não falar mal dele pra ela, né? Da família. Mas eu nunca falei assim, não podem pegar. Sempre livre. A hora que ele chegar lá, que a família chegar, posso levar? Pode. Então nunca pode falar assim que eu não deixo levar, que embarreiro. Mentira, às vezes leva até sem dar pensão. Sem dar pensão, porque Só não pra gera ela, expectativa, né? De que eles vão ela não quer saber do dinheiro. Cara, é muito bom quando a gente passa as coisas na vida, né? A gente não entende na hora. Mas depois a gente entende. Que eu via minha mãe brigar muito com meu pai por causa de pensão. E falar que ia botar ele na justiça, queria ser preso. Eu ficava desesperada. Chorava e tudo. Por quê? A criança, ela não quer saber do dinheiro, ela tá nem aí. Ela quer saber do pai. Então eu jamais vou impedir ele de levar ela, mesmo com a pensão atrasada, mesmo sem dar o suporte que ela precisa. Ela quer ele. Ela quer estar com ele. Ela quer se sentir amada por ele. Então, eu nunca vou estar entre os dois. O caminho tá livre para ele. E eu saí de cena justamente para isso. Eu falei, Senhor, se ele quiser ser pai, que ele seja. Mas eu não quero mais me meter nisso. Eu não quero mais de qualquer maneira. Eu não quero mais de qualquer jeito. Ou ele entende que ele precisa ser pai, ou ele some. E eu sei que o Senhor, em algum momento, vai me dar alguém que também vai ser pai da Elisa. Lá no início, quando a gente começou, você falou sobre se você desejou muitas vezes abandonar tudo, só que você não se julgava por isso. Como é que foi esse processo de perdão? Você mesmo se perdoar por esse processo, por esses pensamentos, e hoje você entender que era normal, você estava passando... Sim, você passava por uma dificuldade. Então, às vezes, a gente está numa dificuldade e a gente pensa em desistir. E tudo bem, o importante é que você não desistiu, que você seguiu e hoje você está colhendo os frutos. Glória a Deus por isso. Mas como que foi esse processo de perdão? Por muito tempo você se culpou de ter querido desistir, de ter querido abandonar tudo? Então, sim, né, teve essa culpa, né, inclusive minha psicóloga, ela estava conversando comigo, que ela é lá do Instituto Benjamin Constant mesmo, minha psicóloga das crianças. Mas se precisar atender os pais, eles atendem. Ai, que maneiro. Né? E eu me encontrei com ela. Falei assim, eu não largo ela jamais. Mas atende assim, periodicamente? Sim, toda vez que eu precisar, eu tento o número dela, eu mando e aí ela me atende. Qualquer mãe lá. E aí ela disse, né, que um dia eu cheguei na sala dela, eu nem lembro disso. Ela disse que eu cheguei falando que eu queria me matar e matar minha filha. E que eu não amava minha filha. Eu nem lembrava mais disso, né? Mas eu lembro de muitas vezes ter falado que eu não amava minha filha.
né? E eu chorava pra ela porque eu falava assim, André, eu não entendo. Como pode uma mãe não querer o filho, né? Eu falava, chorava, falava, desabafava isso com ela. E por isso que é muito importante a gente procurar ajuda de quem entende. Ela estava preparada para aquilo ali, ela estudou para aquilo ali. E às vezes fala, psicólogo é besteira. Eu sempre falo, não, psicólogo não é besteira. De repente você não encontrou o psicólogo que você vai ter um relacionamento bom com ele. Porque para mim encontrar ela, eu tive que passar por 2. E eu não gostei. Só que eu não parei nas 2 que eu encontrei. E aí, hoje, eu me encontrei na Andréia. Não tem jeito. Tanto que ela tava de licença, falou que outra pessoa podia me atender. Eu falei, eu não quero. Esperando. Né? Porque deu match, acabou. É eu e ela, não tem jeito mais. E aí, quando ela falou pra mim, né, essa questão do luto que eu vivi, né, e que foi absolutamente normal, ela até me falou da história do Nick, que a mãe dele também rejeitou ele, um que não tem braço, ele até é famoso. Não tem braço nenhum. Sim. Diz que a mãe dele viveu também um momento de rejeição. Aquilo ali já veio quebrando isso tudo em mim. Né, de que eu podia me perdoar porque eu também fui vítima. Eu vivi um processo que eu não esperava, que eu não estava pronta, não estava preparada. Então, ali já começou o meu processo de perdão, né, de me auto-perdoar. E foi um processo em Deus também, né? Em Deus, é. Que a gente sempre tende a nos julgar muito mais, sendo que Deus já nos perdoou. Isso aí. Caramba, que doideira. Gabriel. Vou falar que Cadê o história. Gabriel? Não, eu tô de boca aberta com essa história. E foi o que a gente falou, abriu os olhos, abriu um leque pra gente que a gente não tinha. A gente não tinha esse contato com pessoas que viviam assim, pessoas que passavam por essa situação. Então, a gente só olhar um lado da história. E ouvir você falar pra mim foi... Quer falar alguma coisa? Não. Não, é porque eu tava falando, achei que você quisesse falar. E eu queria te perguntar também, agora, pra gente encerrar, como que tá sendo a questão de vida de blogueira, redes sociais, porque ao longo da sua história você teve que aprender muitas coisas, e sempre de forma repentina. Você aprendeu a amar uma filha que você não esperou, você aprendeu a lidar com as dificuldades dela, você aprendeu a se perdoar. Então foram muitos processos. Agora você está vivendo uma era aí de felicitações, de alegria, mas que a gente sabe que tá na internet é difícil, né? A gente não tem controle daquilo que chega pra gente. Então, como que é lidar agora com o público, ser uma pessoa pública? Porque você também ganhou o concurso, tá mais conhecida. E aí? Então, por incrível que pareça, eu não tenho muitos haters, né? Graças a Deus. Não tenho. Graças a Deus mesmo. Graças. Pelo contrário, até tenho, assim, que me seguem lá, que você vê lá que não tem foto, tem uma pessoa lá, tem um... Sempre um fake, olhando, né? Só que ninguém me ofende, nem nada, assim, tô muito tranquila com Coisa isso. linda. Uma hora eles aparecem. Mas eles também... Eles sempre vão ser minoria. E eles incluem de alguma forma. Ó, tem um vídeo aqui do meu Instagram, da minha filha tentando comer sozinha. Eu deixo ela comer. Foi um vídeo que tem quase 5 mil. Ele tem mais seguidores, ele tem mais curtida do que eu tenho seguidores, o vídeo, né? Um vídeo que foi assim. E aí, no TikTok, ele tá com 1 milhão até de visualização. Caramba. Você também tá no TikTok, né? Tô, mas aí Caraca, que legal. o pessoal não vem seguir, né? Dá uma raiva. Isso acontece. A gente tá passando, A gente tá passando por isso. Inclusive, você que tá assistindo a gente aqui e curtiu, viu nossos últimos 100 vídeos. mil visualizações. Pelo amor de Deus, Pelo né? amor Vai de seguir Deus. a gente. Aí deu uma desanimada quando eu vi 1 milhão. No Instagram, ele tá com 40 mil visualizações. Caraca. E no TikTok, 1 milhão. Mas aí o povo fica, né, de brincadeira com a minha cara. Não, mas você já passou por aquela fase de olhar assim, falar, caraca, 40 mil pessoas viram meu vídeo. Porque toda hora a gente se manda print comemorando, tipo assim, batemos mais uma meta, a gente fica, meu Deus. O que assusta também um pouco. Sim. É um pouco Tipo, assustador. Pouco, muito. 50, 60 mil pessoas Meu viram Deus meu do céu, conteúdo. pelo É amor muita gente vendo o que a gente minha tá cara falando. tem Né, gente? Mas aí, ao mesmo tempo, dá um desânimo. Por Pra quê? mim dá um desânimo, porque eu vi aquilo tudo de visualização e o pessoal não vem seguir. E sim. o Instagram ainda mostra os Sim, não seguidores sim, que viram. Sim. Aí dá um desânimo. Eu falo assim, poxa, será que tá chato o meu conteúdo? Será que tá ruim? Aí dá uma vontade de vem parar, essa dúvida sabe? Entra também. nessa crise de identidade também. Sim, às sim. vezes. E aí, nesse vídeo, né, que eu tô de longe mandando ela comer sozinha, depois vocês olham só, né, assim, pra quem não conhece, dá até uma peninha, né, porque ela tentando pegar a comida e ela não consegue, né, que ela não enxerga, então ela não consegue.
E aí veio algumas pessoas falando, nossa, mas ela não tá vendo que a menina não enxerga? Mas tem que ajudar a menina. Ai, gente, sério. Essa mãe é muito grossa, olha como é que ela fala com a filha. Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu desativei os comentários. No TikTok eu desativei. Porque foi muito comentário assim, ao contrário. Aí eu falei assim, tá vendo? É gente que não entende. Não, são pessoas que não te seguem, não conhecem a sua história, normal, estão ali pra internet. dar opinião Não, e não de um entende, recorte. não entende o porquê daquele vídeo. Tipo assim, mano, tá incentivando a menina a ser comer sozinha, independente. isso aí. Entendeu? E a Isso pessoa aí. não vai. E aí elas falando que eu falo com ela grossa, eu falei assim, gente, mas ninguém parou pra ouvir a minha história. Eu nem tô sendo tão grossa assim no vídeo, eu só falo firme, né? Mas, cara, mamãe sozinha, não tem, o pai não é presente, eu faço tudo sozinha, minha vida é uma correria, uma loucura. Me julgando que eu sou grossa. Não, você falou isso, me surgiu uma dúvida. Você não pode ser o tempo todo, minha filha, você mesmo demonstrar pena, demonstrar algum tipo de sentimento. Você tem que ser firme. E como é que é? Porque tem Eu vou mãe te que é falar. coração mole, não aguenta. Não mas você... sou. Não sou. Eu acho que Deus deu a mãe certa pra Elisa. Eu vou te falar. Ó, e eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu aprendi a lidar, tá? Eu fiz que eu não tô nem vendo. Quando ela cai no chão, alguma coisa assim, porque ela tá de sacanagem, ou tipo, cai. Principalmente quando ela tá de sacanagem com a minha cara, que ela fica rindo, aí se joga no chão e cai. E machuca. Aí pode levantar. Agora. E não ajudo. Já conhece já, né? E não ajudo. Isso é muito importante. Aí os não outros tem devem ficar olhando assim, Eu já vi eu- alguns vídeos assim de outras mães também. Eu mando levantar, mando ela fazer. Ainda são criticados por isso. Gente que não Somos criticados, consegue. tô te falando. Já passou. Tô te falando. Lembrei agora de um vídeo que eu vi. É porque as pessoas, elas veem uma cena isolada. Aham. Ela viu aquela cena isolada ali que a Elisa caiu. Mas espera aí. Igual às vezes, sem querer, ela bate o rosto na parede ou numa porta. Né? A pessoa vê. Né? E eu tô junto com a Elisa e acabei não protegendo ela. Mas espera aí, cara. Tu tá vendo essa cena isolada. Eu já protegi ela hoje 99 vezes. Eu só errei essa vez. Sim. E aí tu vai me botar na cruz porque eu errei essa vez? Entendeu? Ai, cara. Não, e internet. também tem Internet uma- sendo internet. Tem a situação também que, tipo assim, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, proteger tanto, no dia que você não estiver, vai fazer falta pra ela, né? Tipo assim, caraca, me botou tanto numa bolha de proteção que minha mãe não tá, o que eu vou fazer agora da minha vida? Não me ajudou, me atrapalhou, né? Exato. A Então, proteção excessiva pode a fazer isso. super proteção. Inclusive, esse é um tema que está sendo discutido na escola dela, né? E muitos pais têm dificuldade de deixar esse filho independente. Mesmo a criança que é só deficiente visual. Porque eu acho que já rola isso já numa maternidade comum, né? Agora, numa maternidade atípica, isso ganha um peso maior, né? É legal que você mesma enxerga como uma pessoa capaz. Sim. Porque tem pais que não enxergam dessa forma. Falam, meu filho tem essa dificuldade aqui, nunca vai conseguir fazer nada. Isso é importante, né? Não, eu não dou não. Não dou mole pra Elisa, não. Não dou não, se vocês verem. Igual esses dias, a gente tava indo na escola dela, eu gravei. Aí a gente ela indo pra sala, assim. Aí ela pegou e tirou o casaco com raiva. Nesse dia que ela já tinha arrancado meu cabelo. Aí pegou o casaco e jogou no chão. Aí eu... Aí eu, o quê? Jogou no chão? Abaixa agora. Senta aí, abaixa agora e pega. Serinha mesmo. Pois ela, de cara feia, abaixou, sentou no banco, abaixou. E me deu o casaco na mão. Falei, é assim. É bom pra ela mesmo entender também, né? Não ter é essa assim, pena, porque ela tá chateada, autopena. ela jogou no chão, não, ela vai lá e vai pegar. Sim. E ela pegou. E eu falei firminha, tá? Falei firminha mesmo, falo firme. Aí é o que eu falo, uma cena isolada dessa na rua, aí a pessoa já olha pra ela com olhar de perna. Aham. Caraca, que mãe ruim, olha só. Não dá pra dar como eles pensam assim, dá um... Ai, como é que é a palavra que eu posso usar? Não é nem colher de chá. Mas posso usar essa. Dá uma colherzinha de chá pra ela, poxa, ela já não enxerga. Dá um desconto pra ela já não enxerga. Só que, meu amor, você tá vendo essa situação isolada, é o dia todo, né? E a mãe também cansa. Sim. Porque é um bebê de 10 anos. Então a mãe não quer ficar o tempo todo pegando as coisas no chão. São 10 anos Não, vivendo a e mesma a louca, a coisa. gente tá de fora, a gente quer, vamos supor, que a Elisa seja independente. Mas se você faz isso, você tá errado. Tipo assim, não tem o meu termo, não tem o equilíbrio. Tipo assim, não, ou você vai pra cruz, ou então você tá todo errado. É isso aí. Você, quando você estava falando, também me gerou outra dúvida. Isso é ótimo, porque a gente vai gerando perguntas. Você teve uma parte que falou que você também é mulher, você tem suas vontades, seus desejos, às vezes fica triste, fica estressada.
Falando para a parte espiritual, que você comentou que prega também. Quando você vai levar a palavra de Deus, quando você vai pregar em algum lugar, você tem a oportunidade de falar sobre outros assuntos? Ou necessariamente as pessoas só querem te convidar para pregar porque você vai falar sobre esse assunto específico? Então, eu não prego, né? Não prego. Eu recebi um convite na minha igreja. Ah, entendi. E foi a primeira vez que eu preguei, né, na minha igreja. Mas eu já sabia já que isso ia acontecer porque Deus já tinha me falado, né? Que esse é o meu ministério. Palavra. Ele já tinha falado isso pra mim. E foi uma experiência muito boa. Então eu não posso te responder isso, né? Porque não tive outras oportunidades. outras. Mas a experiência foi muito boa de levar a minha palavra, a minha história dentro da palavra, né? Não é só um testemunho vago, né? Não Tem muito Deus aí. Isso, muito. Tem Deus o tempo todo, velho. Inteiro ele. Isso é importante. Amém por isso, né? E aí, gente? Calor, meu Deus. Não só calor, cara. Eu tô muito Mas surpresa episódio. positivamente com as coisas que eu Com ouvi. toda certeza. É um tema que a gente já tava... Esse tema, na verdade, eu vi lá o seu contato, mas esse tema surgiu no episódio Kid, que a Laís vai deixar aqui. Na descrição. Aqui. Porque a gente começou a entrar nesse assunto e a gente viu que poderíamos explorar ele mais, trazer ele como nicho de fato e falar só sobre isso, que isso renderia o tema. Aí calhou de encontrar você, encontrar a Elisa. E foi Porque ótimo. quando a gente trouxe a Fernanda aqui, ela veio como líder do Ministério Kids. Ministério Kids. A gente falou sobre E tudo. de a alguém gente que falou sobre vive isso. essas situações, mas ali dentro da igreja. Aham. E agora aqui a Vera, né? Sim, 24 horas sim. por dia. Isso é incrível. Quer deixar algum recado? Deixar suas redes sociais? Aproveita seu momento de jabá. Então, ali, né? Tá a câmera ali? Isso. Então, sempre a gente tem que deixar um recadinho, né? Já tá até repetido meus recados, gente. O recado que eu vou deixar aqui, vou deixar um recado especial hoje para as igrejas, tá? Que olhem com mais cuidado, com mais carinho, para essas mães atípicas, para essas crianças atípicas, né? A gente tem um número aí que tá crescendo cada vez mais. E por isso a gente está vendo também a dificuldade de algumas igrejas em abraçar. Mas é algo que precisa ser indispensável dentro das igrejas. Porque, como eu falei, né, que quando você abraça uma mãe dessa, atípica, uma criança, uma família, você está fazendo ID. Né? Você está dando a oportunidade dessa família crescer com Cristo. Dessa família conhecer Jesus. Né? Dessa família alcançar a salvação. Se essa criança está sendo bem amparada numa salinha, está sendo cuidada, está recebendo o suporte que ela necessita para aquela mãe estar recebendo de Deus, faça. Prepare a sua igreja, prepare os seus membros, né, para essa missão que está crescendo a cada dia mais. É isso. Se eu puder deixar um recado, é que as igrejas se preparem e recebam as famílias atípicas com suporte. É isso. Suas redes sociais. Siga lá, gente. Desafios da Maternidade Especial. Todo dia tem desafio, gente. Tem hora que eu falo assim, eu acho que já tô postando muito. Ela vive uma Olimpíada em tempo integral. Não, é verdade. Aí eu fico assim, poxa, cara, o pessoal já deve estar cansado dos meus stories, porque eu às vezes não quero postar, mas eu não consigo. Tem desafio o tempo todo. Toda hora tem coisa nova. Então, se você quer ver um Instagram que tem movimento, que tá acontecendo, Desafios da Maternidade Especial. O link vai estar na descrição do vídeo. Você falou de compartilhar, é importante porque às vezes para você é mais um dia, mais um desafio que aconteceu. Mas para alguém, você tá edificando a vida de alguém que você nem tem ideia. A Isadora, quando veio aqui, ela até falou sobre isso, porque às vezes ela faz bolo, trabalha com bolos, e ela faz vídeos pra internet mostrando como confeitar os bolos. Só que às vezes no meio dos vídeos dela, ela dá uma palavra, mas às vezes não, porque Deus não falou no coração dela. Então, às vezes ela faz um story só mostrando a experiência dela, alguma coisa que aconteceu, e ela recebe mensagem de pessoas falando, poxa, esse seu vídeo falou muito comigo. Então, é importante compartilhar. Às vezes a gente acha que, não, vou compartilhar só mais uma coisa. Mas não, tá falando com alguém. E vou falar mais, tá? Não é só Desafios da Maternidade Especial, não. De vez em quando Deus dá isso lá pra falar um negócio também. Então, vira e mexe. É isso aí, filho. então compartilhe, não guarde só pra você. Eu compartilho, eu não sou doida, não. Só vai e me pega. Gente, muito obrigada quem chegou até aqui, quem assistiu esse episódio incrível. Não esqueçam de compartilhar, muitas pessoas precisam ouvir, precisam conhecer a história dela.
aprender como a gente aprendeu aqui também. E é isso, até semana que vem. Espero que seja isso, mais galera. fresco, por favor, Deus. Obrigado, pai. Tamo junto. É isso. É nóis. Beijo, Até tchau, mais, galera. gente. Tchau, tchau.